Bom, voltando aqui então sobre os formatos que a gente pode estar salvando os arquivos. Eu tinha falado sobre o formato Photoshop, que preserva todas as características daquilo que a gente manipula no programa. Salvando nesse arquivo, nós vamos manter essa edição dessas características. No entanto, esse formato, dependendo da complexidade aí do seu arquivo, de quantas layers você está usando, ele acaba ficando um pouco pesado. Mas é sempre importante a gente estar salvando, em primeiro lugar, salvando no formato Photoshop. Mas a aula sobre hoje é sobre outros dois formatos muito importantes para a gente, que são o JPEG e o formato PNG. E para explicar na prática quando vocês devem usar o JPEG, o formato JPEG ou o formato PNG, eu estou trazendo aqui para vocês uma imagem de um render que eu fiz para um cliente. E eu vou dar esse exemplo, né? Esse aqui é um belo exemplo para a gente entender quando eu devo usar o JPEG ou o PNG. JPEG é uma sigla que significa Joint Photographic Exports Group, que nada mais é o grupo, né, a empresa que criou esse tipo de formato. E ela originalmente foi criada para que fotógrafos pudessem salvar seus trabalhos de forma comprimida. Ou seja, o JPEG é um formato, se eu salvar essa imagem aqui em formato JPEG, ela vai ser comprimida, ela vai perder qualidade. Basicamente, o que o computador faz lá naqueles programas, tipo o WinZip, de comprimir o arquivo, de deixar ele menor, é o que acontece aqui. Você vai ter perda de qualidade quando salvar em formato JPEG. E aí, então, você pergunta, mas então quando que eu vou usar? Então, se perde qualidade, então não tem por que salvar em JPEG. E tem sim. O JPEG é um formato usado na internet, né, para, por exemplo, sites, e dependendo do que você quer, vale a pena usar o JPEG. Então, por exemplo, se eu for mandar essa imagem aqui para o meu cliente, só para ele visualizar, por exemplo, é um momento de revisão da imagem, ele vai visualizar normal, porque ó, aqui, essa imagem não está em JPEG, mas eu vou até salvar em JPEG aqui para vocês verem. E olha só que interessante, aqui a gente já entende essa perda de qualidade. Olha só, ele dá uma opção aqui pra gente para a qualidade dessa imagem, né? Ele pergunta qual qualidade você quer. E olha só, dá pra gente deixar mais baixa, né? Como você vai comprimir ela. E aqui ele até dá para você qual que é o tamanho que essa imagem vai ter. Então, se eu baixar ela para a qualidade 2, ela vai ficar com 500 KB. Se eu deixar 12, que é a máxima, ela vai ficar com 6.2 MB. Então, vocês veem que tem uma perda. Eu vou salvar nos dois jeitos, ó. Só para vocês verem. Ó, tá salvando, salvou aqui. E agora eu vou salvar em JPEG também, mas com qualidade 2. Olha só, agora eu vou pôr na qualidade 2. Ok. 500 KB. Vou até fechar essa daqui, que é a original. E vou abrir as duas para vocês verem, ó. Olha só. Aqui eu tenho aquela que ficou com qualidade 2. Aí a gente pode ver se ela realmente perdeu tanta qualidade assim, né? Ó, aparentemente não. A gente percebe aqui no céu. Olha só como é que fica, né? Dá para perceber que ela perde resolução, ó. Olha só como que fica os pixels. Eles ficam meio que agrupados, ela cria pacotes de pixels. E olha só a diferença para quem a gente salvou com 12. Olha só, olha como que fica visível essa diferença de qualidade. Então, mas então eu vou salvar sempre com 12, ó, não perde. Também perde. Se você salvar como JPEG, o seu arquivo inevitavelmente vai estar perdendo qualidade. Mas olha só, aqui eu poderia perfeitamente mandar isso aqui para o cliente, né? Se ele for ver a imagem, se ele quiser ver a imagem sem dar um zoom extremo, ok, para ele só ver a imagem. Aqui, mesma coisa, ó. Se fosse só para esse cliente visualizar, não tem por que você mandar um arquivo pesado, né? A gente vai ver que para salvar com qualidade ele vai ficar mais pesado, o tamanho desse arquivo. Então o JPEG serve basicamente para isso. Então, por exemplo, você vai colocar essa imagem num site. A pessoa que está visualizando só vai ver dessa forma, ela não vai ver com zoom. Então não tem por que você deixar o arquivo pesado, né? É uma questão de otimização nesse caso.
Então, o JPEG ele vai servir para esses casos. Ah, vou mandar só uma pré-visualização para o meu cliente, vou pôr num site, e aí você vê qual qualidade fica melhor. Então, nesse caso, você pode usar o JPEG. Porém, se você for enviar um arquivo final para o seu cliente, tem que ser sem perdas. E aí que entra o PNG. Essa imagem aqui, que é a final do meu render, ela está salva em PNG, justamente porque eu enviei ela para o meu cliente, né? Essa aqui é a arte final e enviei para o meu cliente. Então, quando for aqui, se eu der muito zoom, obviamente a resolução dele não está 100%, mas aí tem a ver com as configurações do próprio render que eu salvei. Não tem nada a ver com a manipulação que a gente está fazendo aqui. Tem a ver com o tamanho mesmo da imagem, que é a resolução final dela. Quando que é também interessante a gente mandar em JPEG? A gente pode usar o JPEG para o seguinte caso. Por exemplo, você fez um trabalho para o seu cliente, ele ainda não te pagou, e você depende de, por exemplo, um trabalho, até mesmo um trabalho pessoal, que você teve contato pessoal, mas a gente faz muito trabalho online, né? A gente nem conhece esse cliente. Então, você vai mostrar o trabalho que foi feito antes de ele te pagar, você nunca vai mandar uma imagem final para ele em alta resolução. Então, a gente usa, geralmente, a gente pode fazer o seguinte, você salva em JPEG, porque vai ter perdas, e você pode salvar com qualidade 1, né? Só para você não correr o risco de estar perdendo, né? Veja uma qualidade, na verdade, que não vai comprometer a imagem. Aí você avisa, ó, está em baixa resolução. Você pode até colocar uma marca da água sua para você não ter o problema desse cliente pegar o trabalho que você fez e não te pagar, né? Então, você pode estar usando esse recurso, né, do JPEG para esses casos também. Então, olha só, uma imagem que perdeu bastante qualidade, e aí você pode estar usando ela para isso. Outra coisa que eu costumo fazer também é baixar a resolução dessa imagem. Então, ó, ela continua, quando a gente faz isso, de salvar em JPEG, ele não altera a qualidade em questão de pixels, né, ou de resolução. Ele não altera. Ele perde qualidade, mas ele não altera aqui. Então, para vocês entenderem, essa imagem perde mesmo qualidade, porque a gente nem está alterando a questão lá que eu expliquei da resolução. E outra coisa que vocês podem fazer para a imagem ficar ainda com menos qualidade é estar alterando aqui os valores e deixar essa imagem menor. Aí ela vai ficar bem com má qualidade. Porque assim, o cliente quer ver o trabalho, né? Isso aqui ele está vendo o trabalho. Mas se ele for tentar usar a imagem para alguma coisa, não vai ficar muito profissional, porque ela vai estar com uma qualidade reduzida. Então, o JPEG, de uma maneira bem prática, para vocês entenderem, pode ser usado dessa forma. Mas vamos voltar aí, por que do PNG? Então, o PNG ele serve para duas coisas principais. Uma, já ligada a essa questão que eu estou falando da qualidade, PNG, que significa Portable Network Graphics. E o que é o PNG? Vamos lá. PNG, em primeiro lugar, ele foi criado como uma alternativa ao GIF, que é um outro formato que a gente vai ver em seguida. Mas o que é interessante para ele? É um formato que não tem perdas. Ele não comprime o arquivo como faz o JPEG. Mas tem um problema, ele é muito mais pesado. Para gente que trabalha arte gráfica, é sempre interessante estar mandando o arquivo em PNG para os clientes, porque aí não tem o que reclamar, esse arquivo está sem perda alguma. Mas ele vai estar mais pesado. E aí que entra um ponto que vai daí do bom senso, vai da percepção do artista, que é o seguinte, você consegue salvar uma imagem em JPEG, ela tem perdas, mas muitas vezes essas perdas, como eu mostrei, elas não são perceptíveis. Depende do que vai estar sendo usado. Muitas vezes essa perda, ela só é perceptível se você der um zoom imenso, que ninguém vai olhar dessa forma. Então, isso depende muito daí da finalidade desse trabalho, da sua percepção, né? E aí você vê o que mais vale a pena para você. Mandar esse arquivo com pequenas perdas, em JPEG, por ser menor, depende da escala do arquivo que você está trabalhando. Então, por exemplo, tem pessoas que podem
fazer uma arte para impressão em grande escala, por exemplo, uma placa de 3 por 4 metros, aí a gente já entra em outra escala, né, de design que precisa ter certos cuidados na hora de imprimir, na hora de ajustar essas características. Mas aqui, como a gente vai estar focando em pranchas, né, que o maior formato aí que a gente vai estar tendo é o A0, aí vocês podem até fazer testes, né? Compensa se salvar em JPEG? Compensa se salvar em PNG? Eu vou falar da minha própria experiência, que já aconteceu comigo, para vocês entenderem como isso se aplica na prática. Minha própria experiência, já aconteceu de eu estar salvando uma prancha, né, para entregar. Em cima da hora, o arquivo ficou muito pesado, né? Dependendo das pranchas que a gente vai ter arquivos aí de 1 GB, 2 GB, já aconteceu comigo. E na hora de salvar, Photoshop demorando para salvar, ou arquivo muito pesado e tal, tudo aquilo. Então, o que eu fiz? Eu acabei salvando para impressão e eu precisava levar para imprimir uma prancha 1. O que eu fiz? Salvei em JPEG mesmo, com qualidade 12. Eu vi que não teve perdas que seriam significativas na hora de imprimir, que não alteraria tanto o meu trabalho. E eu fui nem em PDF, né? Eu salvei em JPEG mesmo e levei para impressão. Então, aí vai depender da percepção de vocês e do que vocês precisam. Mas é importante saber, JPEG é um arquivo com perda, PNG é um arquivo sem perda. Para ser profissional, é interessante enviar para clientes em PNG. Porque aí esse cliente não pode falar nada para você. Daí você fala, não, em PNG é um arquivo sem perdas. Ah, mas está com a qualidade ruim. Então não é culpa de você ter salvo em PNG ou JPEG. A culpa é daí em outro sentido, né? Por exemplo, na hora de fazer um render não configurou com a resolução certa. Aí seria outras questões que envolvem. Nesse caso aqui de render, quando a gente for fazer prancha, aí nas aulas práticas eu vou dar um toque para vocês nesses sentidos, mas só para vocês entenderem a essência aqui. PNG vai ter uma outra característica que é importantíssima para a gente, que eu vou estar explicando para vocês, que é o fato de ele suportar transparência. Vou explicar para vocês como é que isso funciona. Eu vou explicar para vocês essa questão da transparência de maneira bem prática, já bem voltado para o que a gente vai usar nas nossas aulas. E já adiantando também a aula sobre layers. Então, eu tô aqui no Google e vocês vão fazer muito isso, né? Porque vocês vão precisar fazer o seguinte. Na montagem de pranchas, a gente vai usar muitas imagens. Imagens que a gente acha no Google. Então, por exemplo, eu quero botar lá uma árvore, né? Eu tô fazendo uma planta humanizada, um corte humanizado. E eu quero pôr uma árvore. E aí que entra a questão da transparência. Isso é muito importante para a gente atingir aquele resultado que nós vimos no começo da aula. A transparência é que permite que a gente faça essas montagens. Então, se a gente sobrepõe arquivos com transparência, que a gente consegue fazer as montagens. Então, sempre que vocês forem pesquisar alguma imagem que vocês queiram, vocês pesquisam, por exemplo, eu quero pôr uma árvore. Vocês botam árvore PNG. O que você está dizendo com isso? Você está dizendo para o Google que você quer uma árvore com transparência. Geralmente, quando a gente põe PNG no Google, ele entende que você quer um arquivo que já tenha transparência. Então, olha só. Aí o Google vai abrir a busca dele, né? Ele vai mostrar diversas árvores aqui. Muitas já estão em formato PNG, ou seja, já estão com transparência. E outras não. Muitas são de sites que são pagos, né? Você tem que comprar a imagem. É uma imagem PNG, se você comprar, o site vai dar essa imagem para você. Ou não, aqui na pré-visualização dela, ela tá com fundo, né? Tá com a parte do fundo. Não é muito interessante pra gente nesse momento, eu quero mostrar a imagem PNG. Também dá para ser usado, mas daí é um outro processo, né? Que a gente tem que fazer no Photoshop para tirar esse fundo, para remover esse background. Tem que tomar cuidado também, porque muitas dessas imagens têm direitos autorais, né? Elas são de sites pagos, e aí você tem que tomar um certo cuidado. Principalmente se for um trabalho comercial, né? Mas, bom, como estudante, não incentivando essa prática, mas muitas vezes a gente acaba usando alguma coisa assim, né? Sem ser hipócrita. Então, vamos lá. Aqui, nós temos um site que oferece essas imagens em PNG, ou seja, já com transparência. Aqui na visualização,
ela tá com o fundo branco, porque ela ainda não carregou. Eu vou pausar aqui um pouco o vídeo e esperar ela carregar para vocês verem como que fica. E aí, essa imagem terminou de carregar aqui na visualização do Google. Olha só como é que fica o fundo dela. Aí uma coisa já do Photoshop. Sempre que houver esse fundo com quadriculado, né, tipo um xadrez assim, de cinza com branco, significa que não tem fundo. Essa é uma imagem com transparência. Isso aqui, esse background aqui, significa que o fundo está transparente. Então, olha que legal, essa imagem, ela tá transparente. Eu vou salvar ela aqui. E eu vou abrir ela no Photoshop para vocês entenderem. Olha só. Open, vou lá na minha área de trabalho. Olha só, eu vou abrir ela aqui, ó. Olha só como que ela abre aqui no Photoshop. O mesmo quadriculadinho lá que estava lá no Google, né, depois que ela carregou, tá aqui no Photoshop. Significa que ela não tem fundo. Em uma outra aula sobre layers, vou explicar melhor isso. Mas olha só o que é a transparência, né? O que ela quer dizer e por que ela é tão importante pra gente. Isso aqui é muito importante pra gente, pro tipo de trabalho que a gente vai fazer. Eu vou copiar essa aba, né, esse projeto aqui, pra minha cena, né, do render. E olha só, vocês percebem que essa árvore, ela tá realmente transparente, porque olha só como que ela interage com a imagem, né? Então, eu poderia perfeitamente usar essa árvore aqui no meu render, por exemplo. Teria que fazer algumas edições aqui, mas, por exemplo, se eu quisesse até fazer um enquadramento legal aqui, ó, poderia só mexer um pouquinho na saturação, para deixar ela mais... E olha só, isso é a montagem no Photoshop, e por isso que os arquivos com transparência são tão importantes para a gente. Isso a gente vai usar de maneira muito larga no nosso trabalho, não só com árvores, né? Então, por que eu dei o exemplo de árvore? Podem perceber que ela tem muitos detalhes, né? A árvore tem muitos detalhezinhos. Para tirar o background, né? Para tirar o fundo, no exemplo de uma árvore, ela é mais trabalhoso. Vou ensinar algumas técnicas para vocês. No caso de vocês pegarem uma imagem que tem o background e vocês precisem usar. Vou ensinar isso também. Mas tem sites, ó, até abrir aqui, que ele já oferece, ó, diversos arquivos já com a transparência. Aqui ele deve dar a opção de download, não sei exatamente, mas ele tem sites que oferecem já esses arquivos em transparência. Então, só para vocês entenderem qual que é a importância, né, disso. Ah, e só mais uma coisa, então, para vocês entenderem. Eu salvei e abri ela em PNG, certo? Uma imagem em PNG. Mas, olha só. Isso aqui já está em PNG, por isso que ela suporta a transparência. Mas se eu salvar isso aqui como JPEG, só para vocês entenderem que o JPEG não suporta a transparência, ó. Vou salvar em JPEG essa imagem e vou abrir ela para vocês verem. Olha só. Automaticamente ela já adiciona o background, porque o JPEG, vou abrir agora essa imagem que eu salvei em JPEG, olha só, ela não suporta transparência, salvou em JPEG, ela perde a transparência. Basicamente é isso que vocês têm que entender. O JPEG é um formato que comprime as fotos, né, as imagens, é interessante em alguns casos, como expliquei para vocês. PNG é um arquivo sem perdas, ele não comprime a imagem, é interessante em alguns casos, como eu expliquei para vocês. E o PNG suporta transparência, então o PNG vai ser um arquivo de extrema importância aí pra gente. Vou finalizar essa aula aqui, talvez tenha algumas coisas mais que eu precise estar acrescentando, mas vou acrescentar em outras aulas à medida que a gente for trabalhando com esse tipo de arquivo.